Você pode estar no meio de qualquer coisa agora, no trabalho, em casa, no ônibus, esperando alguma coisa que não chegou ainda. E de repente, esse vídeo apareceu na sua tela. Eu preciso te dizer uma coisa sobre isso. Não foi aleatório. Pode ter sido o título, pode ter sido a thumbnail, pode ter sido o algoritmo na superfície, mas debaixo de tudo isso há uma camada que o algoritmo não controla. Há uma mão que direciona a atenção, que coloca a pessoa certa diante da mensagem certa no momento em que ela mais precisa ouvir. E se você chegou até aqui, eu acredito que essa mão foi a de Deus, não como frase bonita de abertura, como convicção real de que o que vou te falar nos próximos minutos foi preparado antes que você clicasse. Então, eu não vou enrolar. Vou direto ao que importa. Há algo que começou a se mover a seu favor. Não amanhã, não quando a situação melhorar. Agora, neste dia, antes que o sol se ponha. Uma resposta que você não estava esperando, pelo caminho que está vindo. Uma provisão que não entrou nos seus cálculos, porque Deus não depende dos seus cálculos para agir. Um socorro que pode aparecer hoje pela mão de alguém que você não imaginaria, por uma mensagem que você não estaria esperando, por uma virada numa situação que parecia travada, sem solução. Eu não sei a forma exata, mas eu sei que Deus avisa antes de agir, e esse é o aviso. Agora deixa eu te perguntar algo sobre o seu dia de hoje. Não sobre trabalho, não sobre dinheiro ainda, sobre o seu telefone. Quantas vezes você olhou para ele sem um motivo claro? Desbloqueou a tela, ficou 2 segundos, não encontrou nada novo e guardou de volta? Isso acontece dezenas de vezes por dia com a maioria das pessoas, e quase todo mundo chama de hábito, de nervosismo, de dependência de tela. Mas eu quero te propor outra interpretação. Quando o espírito dentro de você está esperando algo, quando há uma expectativa que a sua mente consciente ainda não conseguiu nomear, essa inquietação não é só psicológica, é espiritual. É o espírito que está atento, que está de sobreaviso, que sabe que algo está chegando mesmo antes que você saiba o quê. Deus sempre escolheu os canais mais próximos do cotidiano das pessoas para se comunicar. Ele falou por um arbusto que queimava na beirada do deserto, por corvos que levavam comida, por uma nuvem do tamanho de uma mão aparecendo no horizonte depois de 3 anos sem chuva. Ele não precisou de instrumentos extraordinários. Ele usou o que estava disponível, o que estava perto, o que a pessoa já reconhecia como parte da vida dela. Hoje, o que está mais perto da sua mão é esse aparelho que carrega no bolso. Ele não tem poder próprio, ele não é sagrado, mas pode ser o lugar onde a notícia aparece, a mensagem que muda o dia, a confirmação que você estava precisando, o número na tela que prova que o que Deus moveu no invisível chegou ao visível. O canal não é a fonte é Ele. Mas quando Ele decide enviar, Ele escolhe o que está mais perto. E o que está mais perto de você agora, você já sabe o que é. Mas antes de continuar subindo nessa expectativa, eu preciso descer até onde você realmente está. Porque seria desonesto da minha parte ficar falando de provisão sem olhar de frente para a dor que você está vivendo. E eu quero olhar. Você está num aperto. Financeiro, sim, mas não só financeiro. Tem uma pressão que não é só de conta e boleto, é a pressão de ter que parecer que está bem quando não está. De não poder contar tudo para a família porque você sabe como a conversa vai acabar. De carregar uma preocupação que não some nem quando você ri, que fica no fundo enquanto você faz outras coisas, que ressurge com força total quando a casa silencia à noite. Aí você pega o telefone de novo, mas agora não é expectativa, é ansiedade, é checar o saldo que você já sabe de cor, é calcular de novo uma conta que já calculou 5 vezes e que não fecha nas 5. É aquela sensação de teto baixando devagar, de que o espaço para respirar está diminuindo, de que você está segurando muita coisa com as mãos e qualquer tremor vai fazer tudo cair. E no meio disso tudo, você ora.
ou tenta orar, porque tem dias em que a oração sai com mais cansaço do que fé. Tem dias em que você fala com Deus, mas lá no fundo uma voz pequena pergunta: será que está chegando? Será que Ele está ouvindo esse de novo? Eu já pedi isso tantas vezes. Essa voz não é fraqueza de fé, é o peso real de quem esperou e ainda não viu. E eu não vou te pedir para fingir que ela não existe. Vou te pedir que você continue ouvindo, porque o que vem a seguir é justamente para ela. Tem uma coisa que o Salmo 34 diz e que eu nunca consigo passar por cima. Ele diz que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado, não dos que têm a fé mais bonita, não dos que nunca duvidam, não dos que oram sem cansaço. Os quebrantados, os que chegaram até o limite, os que estão segurando por um fio e sabem que é isso. É exatamente nesse estado que a proximidade de Deus é prometida. Não do lado de fora, observando com distância, do lado de dentro da situação, junto. Você não precisa se arrumar antes de se aproximar dele. Você não precisa estar forte antes de orar. Você pode chegar do jeito que está, com o cansaço que tem, com a dúvida que não sumiu. E ele está lá. Agora sobre a demora. Eu sei que isso dói de um jeito específico que é diferente de qualquer outra dor. Porque não é só a falta material, é a sensação de que o céu está quieto, de que você orou com fé, de que você fez o que achava certo, de que você esperou com paciência e que mesmo assim a resposta não chegou no prazo que você tinha na cabeça. E com o tempo, essa sensação vai se transformando numa pergunta que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer em voz alta, mas faz no silêncio. Será que tem algo errado comigo? Será que eu não mereço? Será que Deus esqueceu? Eu preciso te dizer algo sobre essa pergunta. Ela é honesta, ela nasce de um lugar real, e Deus não fica ofendido com ela. Ele já ouviu versões dela de praticamente todo personagem da Bíblia que enfrentou uma espera longa. Jó fez essa pergunta, Davi fez essa pergunta, Maria e Marta fizeram essa pergunta. E em nenhum desses casos, a resposta de Deus foi punição ou abandono. A resposta foi presença e, no tempo certo, ação. O que aconteceu com Lázaro, eu preciso te contar de um ângulo que talvez você nunca tenha considerado. Jesus recebeu o recado de que o amigo estava doente e ficou 2 dias onde estava antes de partir. O texto não esconde isso, não tenta suavizar. Ele demorou de propósito e quando chegou, Lázaro já tinha 4 dias de sepulcro. Marta foi ao encontro de Jesus ainda no caminho e disse uma coisa que só consegue sair da boca de quem amava de verdade, mas estava com o coração partido. Se você tivesse chegado antes, ele não teria morrido. É a frase de quem confiava, mas que a demora tinha cobrado um preço alto demais. Jesus não respondeu com teologia. Ele foi com ela até o túmulo. Ele chorou. E então ordenou que a pedra fosse removida. O que saiu dali não era só Lázaro vivo, era um testemunho que atravessou séculos. A demora não foi erro de cálculo. Foi a diferença entre uma cura que teria sido esquecida em poucos anos e uma ressurreição que ainda está sendo contada 2000 anos depois. O que você está esperando pode estar sendo guardado para um nível de resposta que uma resolução rápida nunca conseguiria alcançar. Isso não é exceção no jeito que Deus age. É padrão. Tem uma viúva em Sarepta que viveu isso na carne. Ela não estava numa situação ruim, estava na última. O punhado de farinha que tinha era o último punhado que existia na casa dela. O azeite que restava era o fim. Ela estava fazendo literalmente a última refeição antes de encarar o que viria depois. E ninguém precisava dizer que o que viria seria a morte. E foi nessa hora, não antes, não quando ainda dava para calcular uma saída, que a provisão apareceu. Não pelo caminho que ela esperaria, por um profeta estranho, foragido, que chegou pedindo água e pão quando ela estava com o mínimo que existe. E ela obedeceu mesmo assim. E a farinha não acabou. O azeite não secou. Não foi um depósito único que resolveu tudo de uma vez. Foi uma provisão que apareceu todo dia, na medida exata, por todo o tempo que foi necessário. Deus não resolveu a seca. Ele sustentou a vida dentro da seca. E quando a seca acabou, ela estava de pé,
Se esse histórico de Deus faz sentido para você, se você olha para isso e pensa, é esse o Deus que eu conheço, esse que entra no último momento com o que ninguém mais poderia trazer, então para por um segundo e faz uma coisa. Não por obrigação, não porque todo vídeo pede isso. Deixa o like aqui, só isso, mas faz com consciência, como quem diz, eu acredito que o mesmo Deus que não deixou aquela farinha acabar está vendo a minha situação agora. É uma declaração pequena, mas declarações pequenas feitas com fé real têm peso. E já que a gente está falando de fé, eu preciso te falar sobre algo que pode estar bloqueando o que está vindo. Não é pecado, não é falta de dízimo, não é falha de caráter. É algo muito mais sutil e muito mais comum. É a forma como a rejeição acontece sem você perceber que está rejeitando. Quando a maioria das pessoas pensa em rejeitar uma bênção de Deus, imagina alguém dizendo, não na cara dura, para uma coisa obviamente boa. Mas não é assim que funciona na prática. Na prática, a rejeição tem a aparência de cautela, de ceticismo razoável, de vou esperar para ver se é mesmo isso. A provisão chega menor do que o tamanho do problema e você descarta porque acha que Deus responderia num nível maior. A oportunidade aparece pela mão de uma pessoa que você não consideraria instrumento e você ignora porque não encaixa no que você estava esperando. O telefone vibra com uma mensagem que abre uma porta e você demora para responder porque vai ver que não é nada. Essas são formas de rejeição. Elas não parecem rejeição, parecem prudência, mas o resultado é o mesmo. O que foi enviado passa sem ser recebido. Tem uma cena nos evangelhos que me pesa fundo quando penso nisso. 2 homens estavam a pé na estrada de Emaús, logo depois da crucificação, e estavam arrasados, falando entre si sobre o que tinha acontecido, tentando entender, tentando processar a dor. Um desconhecido os alcançou no caminho e começou a caminhar com eles. Eles contaram tudo. Ele ouviu, explicou as Escrituras e o coração deles ardeu por dentro enquanto ele falava. Eles mesmos admitiram isso depois. Andaram quilômetros com ele e só reconheceram quem era ele quando pararam para comer e ele partiu o pão. Era Jesus, o ressuscitado, caminhando ao lado deles enquanto eles lamentavam que ele tinha morrido. Não é uma história sobre distração. É uma história sobre o que acontece com a percepção quando a dor é grande demais. A expectativa frustrada fecha os olhos. A mágoa antiga embota o reconhecimento. E a resposta que estava ali, do lado, sendo oferecida, passou quase inteira sem ser vista. Eu não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque me importa que você não deixe passar o que está chegando. E para não deixar passar, você precisa de um coração que ainda está aberto. Um coração que ainda acredita que pode ser surpreendido. Um coração que não deixou a decepção de ontem decidir o que é possível hoje. Então eu te pergunto com respeito e sem julgamento. Tem alguma amargura aí? Não precisa nem ser uma mágoa enorme, explícita, que você consegue nomear. Às vezes ela é silenciosa, uma desconfiança que entrou devagar, um cansaço espiritual que vai fazendo você orar com a boca enquanto o coração já não espera mais, uma distância de Deus que você não escolheu conscientemente, mas que foi acontecendo como resultado de muitas decepções não processadas. Se tem algo assim, eu quero te dizer uma coisa importante. Isso não te desqualifica, não te coloca do lado de fora da provisão. Mas precisa ser nomeado, porque o que não é nomeado não pode ser largado. E o que não é largado fica ocupando o espaço que a resposta precisaria para entrar. Bartimeu estava cego na beira da estrada. Quando ouviu que Jesus estava passando, começou a gritar. As pessoas ao redor mandaram ele calar a boca, e ele gritou mais alto. Quando Jesus parou e o chamou, ele largou o manto, levantou de um salto e foi. Não arrastou os pés, não foi devagar para não se decepcionar, caso não fosse nada. Levantou de um salto. E quando Jesus perguntou o que ele queria, ele não disse o que todos esperariam de alguém numa posição de fragilidade.
Não disse o que o senhor quiser, nem qualquer coisinha já tá bom. Ele disse, quero ver. Claro, direto, sem vergonha do tamanho do que estava pedindo. Ele sabia o que precisava e estava pronto para receber antes mesmo de Jesus chegar perto. Preparação não é uma lista de rituais que antecede a bênção. É a decisão de acreditar com o coração aberto, de pedir sem minimizar o que você precisa e de esperar de um jeito que já inclui o sim. Agora me dá mais uns minutos, porque essa parte é prática e vai te ajudar a reconhecer o que está chegando quando chegar. A resposta de Deus quase nunca chega com uma placa de identificação. Ela não vem anunciada com música de fundo. Ela entra pelo caminho mais comum possível, quase disfarçada de cotidiano. Às vezes é uma conversa que começa sobre outra coisa e de repente abre uma oportunidade que você não estava buscando. Às vezes é uma ideia que aparece no meio de uma tarefa rotineira, uma clareza tão repentina que você sabe que não veio de você. Às vezes é uma pessoa te ligando para falar de outra coisa, mas no meio da conversa menciona algo que é exatamente o que você precisava ouvir. Às vezes é o telefone que vibra com uma mensagem que não parece grande coisa, mas que, se você parar para pensar, abre uma porta que estava fechada há meses. E às vezes é uma paz. Não alegria, não euforia, paz. Aquela sensação de que uma decisão que você estava enrolando finalmente faz sentido e que o próximo passo está claro. Elias aprendeu isso da maneira mais dura. Ele estava num deserto, esgotado depois de uma vitória enorme que tinha custado tudo que ele tinha. Pediu para morrer. E Deus, ao invés de responder com discurso, mandou um anjo que preparou comida e disse, levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. Depois que Elias se fortaleceu, Deus foi falar com ele. Passou o vento forte que rachava pedras, não estava lá. Passou o terremoto, não estava lá. Passou o fogo, não estava lá. Depois de tudo, uma voz quieta, quase impossível de ouvir se você não estivesse prestando atenção. E foi nessa voz que estava tudo que Elias precisava. A resposta que você está esperando pode chegar num volume que sua ansiedade não consegue ouvir, mas a sua fé consegue. É para isso que você está se preparando agora. Antes de continuar, ativa as notificações desse canal e se inscreve se ainda não fez isso. Eu sei que parece pedido padrão, mas eu te digo de verdade, o que Deus está usando aqui para te alcançar nesse dia, vai usar de novo, e você não vai querer estar fora quando o próximo aviso chegar. Posiciona-se. Isso é mais do que engajamento, é como você permanece no caminho. Agora eu quero fazer uma pausa diferente com você, não uma transição de assunto, uma parada mesmo, porque tudo que foi dito até aqui preparou o terreno para um momento que importa mais do que qualquer informação. O momento em que você fala com ele. Você não precisa estar de joelhos, não precisa das palavras certas, não precisa ter resolvido a questão da mágoa antes de começar. Pode chegar do jeito que está, com o cansaço, com a dúvida, com a expectativa misturada com medo. E se quiser, faz isso comigo. Em voz alta, se puder, porque tem algo no som da sua própria voz declarando que fortalece o que está dentro. Senhor, eu vim. Com tudo que estou carregando, eu vim. Não porque estou bem, mas porque preciso de você. Eu escolho largar a mágoa das orações que pareceram não ser ouvidas. Eu escolho abrir o coração para as formas que você escolher para me responder, não só pelas que eu estava esperando. Me dá sensibilidade para reconhecer o seu agir quando ele aparecer. Me livra do ceticismo que rejeita antes de receber. E me prepara para o que está chegando. Eu acredito que você já está em movimento e eu recebo. Se você fez isso, mesmo em silêncio, mesmo com a voz embaraçada, mesmo sem ter certeza de que estava fazendo direito, alguma coisa se moveu. Não porque você usou as palavras mágicas, mas porque o Pai ouve antes de você terminar de falar. A palavra diz isso. Ele sabe do que você precisa antes de você pedir.
Essa oração não foi um relatório de situação para Deus. Foi o seu coração escolhendo se alinhar com o que ele já decidiu fazer. E alinhamento remove obstáculos. Agora eu quero falar com você sobre um dia que ainda não chegou, mas que eu acredito que está próximo. Um dia em que você vai estar olhando para trás para esse momento. Talvez seja daqui a uma semana, talvez um pouco mais. Mas esse dia vai chegar, e quando chegar você vai ter uma história para contar. Não de quando tudo estava fácil, de quando estava difícil e você escolheu acreditar assim mesmo. De quando o aperto era real e você não fingiu que não era, mas também não deixou que fosse a última palavra. Vai ter uma resposta que veio, e ela vai ter chegado de um jeito que você não teria inventado, com a marca que só tem o que foi enviado pelo Pai. E você vai olhar para trás para esse dia e vai entender que o que aconteceu aqui não foi coincidência, foi preparo. Jacó estava dormindo numa pedra quando teve o sonho da escada que ia até o céu. Não estava num lugar sagrado, não estava num momento de oração planejada. Estava de passagem, cansado, dormindo no chão, com uma rocha por travesseiro. E Deus apareceu ali. Quando acordou, ele disse uma coisa que ficou: certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Há encontros com Deus que a gente só reconhece depois. Mas você está sendo avisado antes. Você não vai precisar olhar para trás e dizer que não sabia. Você vai olhar e dizer: eu sabia, eu ouvi e eu escolhi acreditar. Então eu fecho com isso e quero que você receba cada palavra como o que ela é. Não retórica, não conclusão de vídeo, mas declaração com peso real. A provisão que Deus colocou em movimento sobre a sua vida está chegando. Não depende de você merecer o suficiente. Depende do caráter de um Deus que não abandona o que começou. A demora que você viveu não foi prova de abandono. Foi o tempo que separou uma resposta comum de uma resposta que vai se tornar testemunho. O que está vindo não cabe nos seus cálculos, porque Deus não calcula pelos seus parâmetros. Ele que sustentou a viúva com o último punhado, que mandou Jesus depois de 4 dias de sepulcro, que falou com o profeta exausto numa voz que quase não dava para ouvir. Esse é o Deus que está olhando para você agora. Ele viu cada noite difícil, ele ouviu cada oração cansada. Ele está perto de você agora, nesse exato momento, do lado de dentro dessa situação. E a resposta que ele preparou está mais próxima do que parece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto dele resplandeça sobre você, não como expressão bonita, mas como realidade. A atenção de Deus voltada para você, o cuidado dele ativo sobre a sua vida, hoje. Que ele te conceda graça, não só para aguentar, mas para receber. E que a paz dele, aquela que não precisa de circunstâncias favoráveis para existir, que antecede a resposta e permanece depois que ela chega, seja o que você carrega quando sair daqui. Está declarado, está selado. Recebe. Não como quem torce para ser verdade, como quem já sabe que é. E como o que Deus faz raramente termina num único encontro, tem mais um passo a dar. O que foi aberto aqui continua no próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Não é só o próximo vídeo do canal, é a continuação do que começou nesse momento. O que Deus iniciou num aviso, ele aprofunda no passo seguinte. Clica lá, o mover não parou aqui. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que, ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações para sempre estar recebendo novas bênçãos, mensagens e ensinamentos de Deus. Agora acaba de surgir um vídeo em sua tela. É uma herança secreta que Deus estava trancada, mas que ao seu toque se abrirá. Toque e desbloqueie essa herança.